Muito bem. Fizemos nosso último estudo sobre o santuário, um estudo fantástico, que era o Evangelho em símbolos no Antigo Testamento. Tudo o que acontecia no santuário mostrava que Jesus viria e seria o nosso Salvador. Você reparou que eu estou com fundo aqui? O meu fundo é branco, né? Uma parede mesmo. Os quadros são de verdade. E hoje eu coloquei uma camiseta branca, de vez em quando desaparece a camiseta, né? No fundo. Não sei se está acontecendo isso. Ficou a imagem meio estranha. Mas nós vamos tocar assim. Então, o estudo do santuário é muito bonito. É a forma que Deus, de uma maneira muito didática, mostrando para nós o plano da salvação. Como o pecado é ruim e a necessidade de um inocente morrer pelos pecadores, né? Deus ali fez justiça em Cristo, Jesus, aquele que era santo, morrendo por nós pecadores, para que nós pecadores nos tornássemos santos, né? Jesus deixou o céu, veio à terra para que um dia nós, que estamos aqui na terra, pudéssemos ir para o céu. Aquele que não tinha culpa, morreu pelos culpados. Esta é a chamada a grande troca, né? O que Jesus tinha, ele compartilhou conosco. Ele deixou, veio na terra para que nós pudéssemos ter também. É uma história muito bonita. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante, que é praticamente uma continuidade do estudo passado. Vamos falar sobre arrependimento, confissão e perdão, tá? O papel desses 3 passos que nós temos que ter aí no caminho que nós vamos seguir para termos paz com Deus no caminho da salvação, né? Vamos ver a importância do arrependimento, da confissão e do perdão. Antes de mais nada, eu quero te dizer que se tem uma coisa que judia, que maltrata o ser humano, que debilita as forças, o peso na consciência. É o sentimento de culpa, sabe? Há pessoas que cometeram erros no passado e não conseguem se livrar deste erro. Erro pequeno, erro grande, independente do tamanho do erro, né? E aquele sentimento se torna um peso na vida da pessoa, né? Um peso na consciência, como disse, o sentimento de culpa. E hoje nós vamos ver que nós não precisamos andar com este peso na nossa consciência. Há perdão para todos nós. E esse é o caminho: arrependimento, confissão e então o perdão. Tá bom? Vamos lá. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2. Atos está no Novo Testamento. Vai passar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vai chegar no livro de Atos. Eu vou diminuir aqui a tela para eu ver vocês, se alguém está precisando de mim. Atos, capítulo 2. Selene já achou? Sim. Noeli também. Marisa achou? Oh, beleza. Ninguém vai precisar de mim hoje? Então, Atos é o 1,2 aqui, que fala em cima da Bíblia? Atos 1,2? Não, está escrito Atos, capítulo 2. Me fala em que livro que você está. Estou em Atos. Ótimo, vai para o capítulo 2, então. Vai para o capítulo 2. Achei. Achou? Aí, garoto. Capítulo 2. Era só virar a folha. Capítulo 2, versos 37 e 38. Será que você pode ler para nós, Vitor? Eu tenho vergonha. Tem vergonha? Tem vergonha nada. Tem mesmo? Tem. Desculpa. Você não leu lá na igreja aquele dia? Eu não. Quem leu foi minha esposa. Você só comentou, né? Respondeu uma pergunta.
Então Você tá não viu certo. que saiu, nem saía a voz? Então tá certo, não tem problema. Tem algum voluntário que gostaria de fazer a leitura? Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Boa Oi, noite. Sandra, boa noite. Boa noite, chegou em tempo. Que bom. Nenhum voluntário? Eu leio. Então, aí, Janaína, me salvou, hein, Janaína? Muito bem. Eu estou falando desde o começo do estudo que o pessoal está cansado. Vamos despertar aí. Ó, Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Vamos lá, Janaína. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Muito bem, muito obrigado, Janaína. A versão da Janaína, logo no verso 2, fala assim, que eles ouvindo aquelas coisas, ficaram muito aflitos. É isso, Janaína? Ficaram muito aflitos. Na minha versão, no verso 37, fala assim, ó, ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Tá? Essa palavra compungiu-se não é uma palavra difícil, né? Nós já vimos aí que, na própria versão da Janaína, traduziu como eles ficaram aflitos, deixa o coração deles aflitos. O que eles ouviram, que eles então ficaram aflitos, com o coração aflito? Eles ouviram um sermão pregado por Pedro, tá? Um discurso de Pedro. E eles perceberam que eles estavam em pecado. E na hora que eles perceberam que estavam em pecado, eles ficaram aflitos. Eles tinham cometido um erro, né? E o erro, bom, não vou falar dele agora, mas o fato é que eles ficaram com o coração aflito. Então, quando nós descobrimos que nós estamos em erro, vem esse sentimento. O coração fica compungido, né? Ficamos aflitos, tristes, tá bom? E aí eles perguntam, e agora, irmãos? Perguntando para os apóstolos, o que faremos? E então Pedro responde, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro deu a resposta, arrependei-vos. Você descobriu que você fez alguma coisa errada, pesou no seu coração, pesou na consciência, é necessário arrependimento. Arrependei-vos. Então, vamos lá. O que é o arrependimento? O arrependimento é exatamente como vimos, você descobrir que está fazendo alguma coisa errada, ou que fez algo errado, e sentir tristeza por aquilo. Tá bom? Poxa vida, eu não sabia que isso era errado. Não, olha, o que eu fiz, né? Estava quebrando a lei de Deus, estava, ou, sabe, alguma coisa, eu magoei alguém, e você descobre aquilo. Pesa no coração e você fica arrependido, tá bom? Este é um sentimento. Este sentimento quem nos dá é o Espírito Santo, né? O arrependimento é algo assim. Bom, o Ricardo sempre fala disso, né? Que eu falo nesse tema. Que arrependimento é um pouco diferente de remorso, simplesmente. Imagine uma pessoa que ela está fazendo alguma coisa de errado, tá? E ela é pega. Ela é pega naquele ato errado dela. E ela não se arrepende, mas ela tem um remorso, porque agora ela vai sofrer as consequências daquilo que ela fez. Tá? De tal maneira que se o tempo voltasse, ela faria de novo. Isso é só um remorso. É só um remorso por conta das consequências do erro. Agora, o arrependimento é algo mais profundo. É uma tristeza interior pelo ato mesmo praticado, tá? Que produz uma vontade de não fazer mais aquilo. Percebe que é arrependimento? Então, imagine alguém que é preso, está assaltando o banco, e ele é preso. Vai para a cadeia. Aí você vai conversar com ele, eu estou tão arrependido. Mas, às vezes, lá está tramando outro assalto já. Né? Isso não é arrependimento. Ele está triste por causa das consequências, não por causa do ato em si. Perceberam o que é o arrependimento? Então, o arrependimento é obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz ficar tristes por um ato errado que nós cometemos, de tal maneira que nós temos a vontade de não mais praticar aquele ato. Certo? Esse é o arrependimento. Agora, tem mais um versinho aqui, Atos capítulo 3, verso 19. Dá uma olhadinha aí, estamos no livro de Atos. Eu vou pedir para a Janaína ler para nós.
no capítulo 3, o verso 19. Cadê a Janaína? Está aí, Janaína? Tô sim, é que eu tava procurando. Ah, tá joia. O mesmo livro, tá? Mudamos só o capítulo 3, verso 19. Posso ler? Pode. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Só. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que ele perdoe o pecado de vocês. A minha versão diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Opa! O que nós mais queremos é que os nossos pecados sejam cancelados, não é isso? Então, existe esse caminho aqui, que Pedro acabou de dizer. Arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Já vimos o que é o arrependimento. Arrependimento é você cair em si, né? Cair em si, tá bom? Há uma história muito bonita, a história do filho pródigo, que o texto bíblico diz assim, que na hora que ele caiu em si, ele percebeu o tamanho da bobeira que ele fez. Então, ele teve vontade de voltar para seu pai. E ele voltou. Então, cair em si é se arrepender. Todos nós, pessoal, todos nós somos pecadores. Não tem nenhum aqui, nenhum de nós. Tá? Eu estou dentro, tá? Não pensa que eu estou fora, não, que eu estou dentro desse grupo de pecadores. Todos nós pecamos, erramos, e nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, o que fazer? Arrepender. Bom, isso é importante. Se arrependa dos seus pecados, ore para Deus. E aqui diz, convertei-vos. Sabe o que é converter? Converter é agora você mudar de direção. Antes de conhecer o Evangelho, você seguia por um caminho. Você descobre o Evangelho, se arrepende, sabe? Dói no coração, você estava no caminho errado. E agora converter é voltar, é ir para o caminho contrário, é ir para o caminho certo, tá? Você já deve ter ouvido muita gente falar, eu me converti. O que é eu me converti? O que é se converter? É exatamente isso, é mudança de vida. Não é mudança de vida. Bom, deixar aquela vida antiga, sabe? O pecado que fica nos incomodando, os erros que nós descobrimos, os atos que nós descobrimos que são errados, eu deixo para trás, tá bom? Então, arrependimento, vimos conversão, vamos seguir um pouquinho mais agora. Então, tá todo mundo me acompanhando? Tá acompanhando aí, Vitor? Então, vamos lá. Qual a importância da confissão? Já vimos sobre arrependimento, tá? Agora vamos falar um pouquinho da confissão. Abra sua Bíblia no 1 João. Esse não é o Evangelho de João, é 1 João, lá pertinho do Apocalipse. Se você chegar no livro do Apocalipse, basta folhear para o lado esquerdo. Tá? 1 João, capítulo 1, verso 9. Chega no Apocalipse e volta um pouquinho para o lado esquerdo. Você vai chegar em 1 João, capítulo 1, verso 9. Primeira João 1, verso 9. Marisa encontrou? Sim, ótimo. Sandra, encontrou? Está sem Bíblia? Espera aí, você está sendo, não estou te ouvindo. Vai, aperta aí o microfone para eu te ouvir. Oi, eu me atrasei, eu estou ficando aqui esses dias na minha mãe e eu estou sem Bíblia. Estou até aqui, sem tô até aqui no problema. local onde está pegando a internet, que aqui não pega a internet. Eu estou vendo, você está do lado de fora aí, parece, né? Tô, que é uma área que está pegando a internet aqui para eu poder ouvir. Então você não se mexe para não cair o sinal, hein? Não, com certeza, estou aqui tranquilinha. Então tá ótimo. Gente, todos acharam? Alguém precisa de ajuda? Tem algum voluntário para leitura? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se Eu tem vou um ler. verso... Ô, Vitor, não acredito. Agora eu fiquei animado, hein? Ó, antes de você ler, se tem um verso... Eu gosto muito de marcar na minha Bíblia. Eu marco, não sei se você tem esse costume.
Esse é um verso que vale ser marcado, viu? Vale. Bom, pode ler, Vitor. Alcançando o fim da nossa fé, Só um minuto. a salvação da alma. Só um minuto, Vitor. Acho que você está lendo, não é o correto. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Você Não. deve estar em João. Quer ver? Vou até olhar lá. Não, estou em Pedro. Opa! Estava em Pedro Pedro. e João, é tudo apóstolo, né, Vitor? Está tudo certo. Cadê? Achou o 1 João? Primeiro João, Capítulo 1, verso 9. Pode achar tranquilo aí. qualquer que é nascido em Deus não comete pecado, porque a sua... Ó, você não está lendo o verso certo de novo. Capítulo 1, verso 9. 1 João. Agora vai. Se confessamos o Perfeito, nosso é isso aí. pecado, ele é fiel e justo para os nossos... Por quê? Perdoar os pecados e o nosso purificado de todos justiça. Valeu, Vitor. Ó, gostei, hein? Ô, Vitor, Me perdoe. não, se tem uma coisa que a gente tem que fazer mesmo é enfrentar os nossos medos, né? Às vezes, vergonha, e você fez muito bem. Parabéns. Olha o que diz, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Gente, que verso lindo. Alguém pode falar um amém aí? Fala um amém. 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 Merece, né? Olha, Amém. se nós confessarmos, amém, se nós confessarmos os nossos pecados, o texto, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, ele perdoa os pecados e depois diz mais, para nos purificar de toda injustiça. Sabe o que quer dizer isso? Perdoa e purifica. Então, você cometeu um erro, Deus diz, olha, calma, meu filho, eu te perdoo, tá? E depois ele também purifica, quer dizer, você fica limpo de novo, como se nunca tivesse cometido nenhuma sujeirinha. Olha que coisa linda, né? Então, ele perdoa e purifica. Só que a gente tem que fazer o quê? Começa o versinho. Se confessarmos os nossos pecados. Certo? Então, é necessária a confissão. O que é a confissão? Confessar é falar para Deus onde você errou. Né? Onde você cometeu erro e pedir perdão. Nós vimos que arrependimento é descobrir que está errado. E sentir tristeza por aquele erro. Agora, então, eu vou até Deus e confesso. Confesso que errei. E Deus é um Pai amoroso que Ele sempre vai nos perdoar, tá? Se voltou para Deus, pediu perdão de coração, Ele vai perdoar. Eu acredito que a maioria aqui já tem filhos, né? A maioria aqui já tem filhos. E coisa deliciosa é quando o filho vem conversar com a gente. Um pai nunca vai ouvir de um filho assim, me desculpa, papai, e vai. Jamais. Um pai amoroso jamais. Sempre vai perdoar. Deus sempre vai nos perdoar, tá bom? Então, vai com confiança. Por que eu falo isso? Há pessoas que às vezes cometem erros, e isso é normal, a gente não quer nem orar quando erra, né? Mas é o contrário, é aquele momento que nós temos que orar, pedir perdão, que Deus nos perdoa, tá bom? Então, se você cometeu algum erro, meu amigo, quem sabe foi hoje, quem sabe foi há 10 anos atrás, não deixe isso ficar martelando na sua cabeça. Peça perdão para Deus, que você será perdoado e purificado. Tira isso da cabeça, tá bom? Olha o versinho, capítulo 2, agora no verso 1. Mesmo livro aí. Só que o capítulo 2, o verso 1. Esse eu vou fazer a leitura. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Mais um verso para você marcar aí na sua Bíblia. O apóstolo aqui diz assim: filhinhos, eu rogo a você que você não peque, faça de tudo para não pecar. Mas, se acontecer, não se desespere, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Tá bom? A vida do cristão, então, é uma vida de pureza, tentando viver em comunhão com Deus. Mas pode acontecer que, mesmo assim, você cometeu algum pecado. Pode ser, né? A gente chama que isso é um acidente na vida do cristão. Então, a Bíblia nos diz, não se desespere. Basta se voltar. Nós temos um advogado junto ao Pai, um advogado que não perde essas causas, ele não perde, tá? E nós alcançamos o perdão, tá bom? Certinho? Vamos avançar? Bom, olha essa pergunta. Quando Deus perdoa, ele esquece? O que você acha? Quando Deus perdoa, ele esquece? Hebreus fica lá perto do Apocalipse. Vai lá para o Apocalipse. Você vai achar Hebreus capítulo 8. E você está proibido de ler o verso bíblico. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só acha o capítulo 8, não lê o verso 12. Vamos ver quem vai ser obediente aí. Hebreus está lá perto do Apocalipse. Então, você chega no Apocalipse e volta um pouquinho para a esquerda. E já vai chegar. Hebreus capítulo 8, verso 12. Livro de Hebreus. Achou, Selene? Já leu? Não, é isso aí. Noeli, não lê, hein? Vamos ver. O Vitor, você localizou? Chega no Apocalipse e vai voltando. Então, ajuda, Vitor. Só libera o seu som que eu te ajudo. Está no João. João 3. Você vai passar para o lado direito. Passando, aí entra Apocalipse. Ah, então é para o lado esquerdo. Eu achei que era o Evangelho de João, você estava. Então vai para o lado esquerdo. Pode ir. Você vai passar o João, vai passar Pedro. Tá bom? Achei. Isso, capítulo 8. Capítulo 8. Verso 12. 12. Eu vou fazer uma pergunta, vamos ver para quem. Pode ser para Marisa. Marisa, quando alguém faz um mal para você, depois a pessoa pede perdão, você esquece? Não, a gente não esquece. A gente não esquece, né? A Não. gente fica lá com aquele erro guardadinho, né? Quando ela erra de novo, a gente... Ah, A aquele gente dia... tem que perdoar, desculpa, mas fica lá. Tá lá, exatamente. Agora, vamos ver como é que Deus faz? A pergunta é, quando nós pedimos perdão, quando Deus nos perdoa, Deus esquece? Vamos ver? Hebreus, capítulo 8, verso... A Marisa pode ler para nós? Hebreus 8, verso 12. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Gente, olha que coisa linda. Quer grifar aí mais um versinho? Aqui Deus diz que usarei de misericórdia para com você, para comigo. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Depois que Deus perdoa, não tem essa de trazer ele de volta, o pecado de volta, nos acusar. Não, está perdoado. É como se você falasse assim, hoje você... É comum a gente pedir perdão hoje e amanhã acabar ainda pedindo perdão de novo, né? É como se você pede perdão hoje para Deus. Senhor, me perdoa, olha, eu fiz tal coisa errada, né? E amanhã você vai e pede de novo perdão pela mesma coisa. E Deus diz assim para você, olha, mas o que você está falando? Eu nem lembro disso que você está falando. Deus, ele coloca de lado e nunca mais se lembra depois que ele perdoa. Não é incrível? Isso é um atributo divino, né? Às vezes nós, como a Marisa falou muito bem, a gente não esquece, né? Fica lá guardadinho no coração. Mas Deus esquece. Ele põe de lado e é como se o relacionamento é totalmente restabelecido com Deus. Tá bom? Isso é lindo, gente. Fala, Vitor.
Deus perdoa. Então nós não perdoa, porque nós não esquece. Se a pessoa faz o mal para mim, aí eu falo que eu perdoei, mas eu não consigo esquecer, então não sai como um perdão, como que eu tinha Vitor, perdoado a pessoa. o perdão, Vitor, é uma decisão. Sabia? É uma decisão. Perdoei, está perdoado. Nós não temos o poder de apagar da nossa mente as coisas, né? Mas eu tenho que tomar a decisão de esquecer aquilo. Por mais que venha na minha mente, mas eu perdoei, está perdoado. Então, da minha parte, perdoar é decidir. Eu decido perdoar, tá bom? Agora, com Deus, ele sim. Ele põe de lado, ele esquece, ele apaga, sabe? O amor de Deus por nós, Vitor, é muito maior do que nós imaginamos. Sim. É muito maior, né? Então ele fala, meu filho, deixa, isso é pequeno, você pediu perdão, está perdoado. Jesus morreu por você. E ó, perdão divino. Está arriscado, tá? Acabou aquilo lá, tá bom? É fantástico. Agora, entre nós aqui, Vitor, a gente tem que pedir para Deus, Senhor, me ajude a perdoar, tá bom? Às vezes eu tenho mágoa de alguém e faz mal para mim mesmo ficar com essa mágoa. Eu tenho que perdoar. Perdoar é uma decisão, viu, gente? Eu já fui prejudicado, assim, uma vez, assim, feio. Se eu contar para vocês, vocês vão falar que eu fui bobo no que eu fiz e fui prejudicado mesmo, né? Um negócio com um amigo. Até que um dia eu falei, não, eu vou perdoar. Chega. Eu que estou sofrendo por causa disso. E lavei minha alma. Acabou. Acabou o meu problema, né? Está perdoado. Então, a gente tem que tomar essa decisão. Senão, a gente fica lá sofrendo, angustiado com esse problema. Tá joia? Vamos ver, ó, tem mais versos aqui. Eu ia pular esse verso de Miqueias porque é mais difícil de achar, mas vale a pena a leitura. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, se você chegar em Mateus, assim, ele é um pouquinho para trás ainda. Você vai passando para o lado da sua mão esquerda. Esse vai ser um desafio achar esse agora, hein? Miqueias, capítulo 7. Já achou, Vitor? Vitor, o mais difícil você foi rapidinho, hein? Miqueias, capítulo 7. Se alguém precisar de ajuda, tá? Posso ler? Pode, aguarda só um minutinho, irmã Jô, para Tá todo bom. mundo achar. Aí eu Tá já dou certo. ok para a senhora. Achou mesmo, Vitor? Certeza? Miqueias, capítulo 7. Versos 18 e 19. Selene achou. Marisa achou. Noeli. Então tá ótimo. Então vamos lá, irmã Jô, pode ler para nós os versos 18 e 19 de Miqueias 7. Mais um para você marcar na sua Bíblia aí. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus. Amém. Okay. Gente, é tanta coisa nesse verso, eu vou comentar algumas. Olha aqui, o texto diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Né? É um desafio aqui, é uma expressão que quer dizer que ninguém é semelhante a Deus. Ele é acima de todos, né? Que esqueces a transgressão, e depois fala, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O que dá prazer na sua vida? O que dá prazer para você? Sabe uma coisa que dá prazer para mim é ensinar. O que eu estou fazendo hoje aqui, eu fico muito feliz, eu gosto, né? Me dá prazer também correr atrás de bola, eu gosto de futebol, isso me dá prazer, né? O que mais? Brincar com as minhas filhas me dá prazer também. Cantar, nossa, gente, eu amo cantar.
sei se alguém viu, eu coloquei no meu Face lá uma musiquinha que nós cantamos. Eu amo cantar, essas coisas me dão prazer. Aqui diz, ó, qual é o prazer de Deus? Deus tem prazer na misericórdia. Gente, Deus fica feliz em perdoar. Olha que coisa linda, né? Deus não é como nós falamos agora há pouco, o Vitor tocou no assunto, que a gente às vezes fica guardando a mágoa e às vezes querendo até dar o troco. Não, Deus não fica querendo dar o troco. Ele fica esperando o pedido de perdão para ele perdoar, porque ele fica feliz em perdoar. Que coisa linda, né? Para que nós vamos andar com o peso do nosso pecado se nós temos um Deus desse jeito, que está ali querendo perdoar, e ele tem prazer em perdoar, e quando eu e você, nós dobramos os joelhos para pedir perdão, ele fica feliz porque nós pedimos perdão. Não é incrível? E o verso seguinte, o 19, fala que ele pega os nossos pecados, as nossas iniquidades, iniquidade quer dizer pecado, e lança, sabe aonde? Nas profundezas do mar. Aqui é uma expressão simbólica para dizer que ele joga longe, onde ninguém mais consegue trazer de volta. Você sabia que o mar é um dos lugares mais desconhecidos do planeta Terra, o fundo do mar? O homem sabe mais sobre a Lua do que a profundeza do mar. Muitos lugares nas profundezas dos mares onde o ser humano nunca chegou, tá? Nem com máquinas. Olha que coisa incrível, né? Então, é para lá que joga os nossos pecados, onde ninguém pode trazer mais de volta. Bonito ou não é, gente? Muito bonito, né? Como é bom saber que a gente recebe esse perdão, perdão de verdade. Eu vou pular Isaías 44, Isaías 55, depois você leia. Vai chegar o estudo para você, eu não vou ler agora. Você vai ver como que esses versos são bonitos também. Mas eu vou passar para a gente ler mais alguns outros versos. O perdão produz felicidade. Olha só, já vimos que Deus tem prazer em perdoar. Agora, aquele que recebe o perdão, nele é produzida felicidade. Quer ver? Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, o livro de Salmos também é fácil de achar, hein? No meio da Bíblia aí, se você abrir no meio da Bíblia, você localiza Salmos. Salmo capítulo 32, verso 1. Alguém poderia ler? Posso ler? Pode, Marisa. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Muito bem. Olha só, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. Não é uma felicidade qualquer. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, é a felicidade das felicidades, né? É a felicidade que vem com a bênção de Deus. Então, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha que coisa linda. Aquele que é perdoado é feliz. Por isso, o cristão ele tem que viver uma vida feliz, gente. Nada de andar de cabeça baixa, nada de andar, sabe? Não. Tenha o coração lavado, sabe? A consciência leve, nada de carregar peso nos ombros, não. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Gostoso, não é mesmo? Você não está se sentindo mais leve hoje? Sabe, falar de perdão tem que trazer isso para nós, leveza. Estamos perdoados, tá? O preço do nosso pecado já foi pago. Então, o perdão produz felicidade. Restabeleça a sua relação com Deus, tá bom? Se a sua relação com Deus está quebrada por algum tipo de pecado, corrija isso logo. Corrija isso logo. Tome os passos que nós vimos hoje aqui. Arrependimento, confissão, conversão, né? E vai produzir a felicidade no seu coração. A gente só tem a ganhar, só tem a ganhar. Não é, Sandra? Mais um joia aí. Então tá bom. Bom, agora eu vou entrar em alguns assuntos. Eu fui muito leve até agora, falei só coisa bonita, né? Existe alguma condição para sermos perdoados? O que você acha? Uma condição para ser perdoado? Vamos ver?
Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 12, nos versos 12, depois 14 e 15. Capítulo 6, verso 12. Eu estou vendo o Luiz aí. Boa noite, Luiz. Não tinha te cumprimentado ainda, né? Boa noite. Boa Hoje eu noite. vou trazer um pouquinho. O importante é que você está aí. Eu não lembro se eu cumprimentei a Márcia Galete. Acho que sim, né, Márcia? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 12. Quem pode ler para nós? Posso ler? Pode, Márcia. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Gente, muito obrigado, Márcia. Muitas pessoas fazem esta oração. Esta oração é a oração do Pai Nosso, uma oração linda, que Jesus nos ensinou. Tá bom? E ele, uma parte da oração, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você observou aí? Né? Tem gente que ora essa oração e não presta atenção nisso. Se você não perdoar, você também não vai receber perdão. Ó, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me deve. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Tá percebendo? Então, eu não posso ficar guardando mágoas do meu irmão. Tem que perdoar o meu irmão também. Versos 14 e 15. Dá uma olhadinha nisso. A Márcia vai ler para nós agora o mesmo capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Olha só, esse verso é muito sério. Eu tenho que perdoar também. Eu não posso só querer ser um poço que recebe e não dá água para ninguém. Eu recebi um perdão tão grande de Deus, Deus promete um perdão tão grande, até a ponto de me salvar, me dar a vida eterna, e eu deixo, às vezes, de perdoar o meu irmão por pouca coisa, né? Tenho que perdoar, tá bom, gente? Isso é bíblico, não sou eu que estou falando. Eu tenho que perdoar. E eu vou repetir, o perdão é uma decisão, tá? Às vezes é uma decisão até contra as nossas emoções. A minha emoção é uma, mas eu vou tomar a decisão de perdoar. Senhor, eu estou com raiva, estou nervoso, a pessoa me prejudicou, né? Ela me pediu perdão. No fundo do meu coração, eu não quero perdoar. Mas, Senhor, me ajude a perdoar. Entendeu? Senhor, me ajude a perdoar. Você vai ver como Deus vai lavar o seu coração. Lavou o meu, vai lavar o seu também. Então, e eu tenho que tomar essa decisão de perdoar. Tá joia? Eu vi que o Luiz soltou o microfone ali. Ô, Liselto. A gente está falando em pecado, né? Perdoar. Qual seria a nossa referência de pecado, assim? Porque para mim uma coisa pode ser pecado, para você não. Seria os 10 mandamentos? Ô, Luiz, você sabe aquele chute que a pessoa dá assim de longe, não sei se você gosta de futebol, e acerta lá no ângulo? Você deu esse chute agora e acertou lá na gaveta, lá no ângulo, tá bom? Nós vamos ter um estudo sobre o que é pecado, mas você já deu uma definição aí de pecado. Está na Bíblia isso, tá? Pecado é transgressão dos mandamentos. Então, nós vamos ver isso no estudo adequado, tá joia? Mas pecado, já vamos ficar com essa definição que você acabou de dizer, que é quebrar os mandamentos. É isso mesmo. Valeu? Valeu. Obrigadão. Obrigado. Então, gente, eu perguntei se existe alguma condição para sermos perdoados. Essa é uma que a Bíblia apresenta. Tá? Perdoe. Vou repetir. O perdão faz bem para nós mesmos. Tá? Você guardar mágoa de alguém não compensa. Faz mal para nós. Quando você perdoa, você está fazendo bem para você mesmo. Vamos lá. Seguindo, existe algum pecado que Deus não perdoa? Agora... Não olha lá, hein? Está em Mateus, capítulo 12. Não olha ainda. Se você quiser abrir, pode abrir. Acha Mateus 12, mas não leia o verso. Não leia.
Quero saber Sim, o que você... existe. Existe, irmã Ju, agora a senhora me assustou. Então quer dizer que tem pecado que Deus não perdoa? Sim, a Bíblia Nossa, responde. Mateus capítulo 12. Que coisa, gente. Isso é sério, hein? Que pecado será isso? Será que é o adultério? Será que é o homicídio? Será que é o roubo, o furto? Sabe que tem diferença entre roubo e furto. Não, uma hora no estudo dos mandamentos eu vou explicar para você a diferença entre roubo e furto. Será que é a cobiça? Qual é o pecado? Então, a irmã Jo falou que existe um pecado que Deus não perdoa. Que pecado será isso? Eu estou vendo que o Luiz Carlos está olhando ali de rabo de zóio, está lendo a Bíblia, né? Vamos lá, então? Vamos ver na Bíblia? Blasfemar contra Deus. Ó, a Márcia deu uma espiada também. Ó, capítulo Não, 12. Não, foi de cabeça? Parabéns, então. Mateus capítulo 12. Márcia, você pode ler para nós? 12, verso 31. portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha, aqui diz que todo pecado e toda blasfêmia será perdoado, tá? Mas tem uma que não. Então, quando fala toda, é toda, né? Mas tem uma exceção. Uma que não é perdoada é a blasfêmia ou o pecado contra o Espírito Santo. Dá uma olhadinha no verso 12, Márcia. Lê para nós, por favor. Você leu o 12, não, 32. Você leu o 31, agora pode ler o 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Olha só. Então, aqui diz que se eu ofender até mesmo o Filho do Homem, quer dizer, Jesus Cristo, eu posso receber perdão. E, na verdade, aquele povo do começo que eu falei de Atos 2, lá, eles tinham exatamente matado Jesus. E depois eles se arrependeram, né? Se arrependeram e tiveram perdão. Agora, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. É Jesus quem está dizendo. Quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Não será perdoado. Agora, o que é, então, o pecado contra o Espírito Santo? Se isso é tão sério, né? Se isso não tem perdão, é algo muito, muito sério, né? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Gente, é bem simples. O pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar a voz do Espírito Santo. A pessoa rejeita a voz do Espírito Santo, que chega até um determinado momento que ela não ouve mais a voz do Espírito Santo. Bom, eu vou explicar. Sabe quando você descobre que fez alguma coisa errada? Eu falei que o Espírito Santo fala na nossa consciência e a gente tem aquela tristeza que é o arrependimento, né? Isso é bom, isso não é ruim. Você sentir tristeza por algo errado que você fez é bom, quer dizer que você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas aquele que rejeita esta voz, ele não será perdoado, porque ele não passa no primeiro ponto, que é o arrependimento. Ele não quer se arrepender. Ele não quer se arrepender. E o Espírito Santo fala ao ouvido de todas as pessoas. Quem não se arrepende, também não confessa, não se converte e não encontra o perdão. Percebe? Então, a pessoa para no primeiro item, que é necessário para ter perdão, que é o arrependimento. Então, é simples assim. O pecado contra o Espírito Santo é rejeitar a voz de Deus que nos chama para a conversão. Então, o Espírito Santo vai e te mostra, olha, isso aí que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo é errado. Chega uma hora que você para de ouvir essa voz. E é trágico, viu? Há alguns personagens bíblicos que chegaram nesse ponto, né? Há alguns que foram insistindo contra a voz do Espírito Santo. Um deles é o faraó do Egito. Não sei se você já ouviu falar na história do faraó. O Espírito Santo mostrava para ele que ele estava errado, mas ele endurecia o coração. Endurecia cada vez mais. Até que não ouvia mais nada a voz do Espírito Santo, tá bom? Então, o único pecado que não tem perdão é você rejeitar a voz do Espírito Santo. Tá ok? Deixa eu caminhar agora um pouquinho mais, nós vamos para o fim. Bem, eu quero ler com você esse texto, que está em João, capítulo 8. Quero que você vai dormir essa noite com essa história na cabeça. História linda, linda. João, capítulo 8.
Esta é a história da mulher adúltera, uma mulher que foi pega em flagrante adultério, quer dizer, no ato, tá? E naquela época, quando alguém era pego em adultério, a sentença era de apedrejamento, né? A pessoa morria apedrejada se ela fosse pega em adultério. João, capítulo 8. Deixa eu ver se todos vocês encontraram. Eu vou fazer essa leitura e vai ser a nossa última desta noite. João, capítulo 8. João. Onde fica o livro de João? Nós estávamos em Mateus, né? Um pouquinho para o lado direito. Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Me fala onde você está, Noeli. Marcos. Isso, está chegando. Vai para a direita. Tem um problema com direita e esquerda. Tem que fazer isso. Tem algumas pessoas que têm isso mesmo. Fala direita, confunde. Isso. Achou? Capítulo 8, tá? 8. Eu vou ler. Pode ser desde o comecinho, desde o verso 1. Eu vou fazer essa leitura. Todos acharam? Achou, Vitor? Aí, o Vitor não enroscou mais, hein? Ó, é o seguinte. Acompanha comigo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Olha que coisa linda. Jesus estava assentado ali, perto do templo, e as pessoas se assentavam e ele ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos eles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Para até aí, olhe para mim. Jesus estava ali no templo. Já imaginou que coisa linda você estar sentado assim em volta e Jesus ensinando, falando, sabe? Gente, coisa linda, né? Um sonho. Eu creio que nós vamos ter essa oportunidade no céu, de ouvir Jesus falar assim. Mas Jesus estava ali sentado, falando. Esses fariseus e escribas viviam tentando pegar Jesus em alguma coisa, tá? E eles então trouxeram uma mulher arrastada. Uma mulher que foi pega ali em adultério. Trouxeram essa mulher e colocaram exatamente no meio, no centro daquele círculo de pessoas que estavam ouvindo Jesus. E falaram assim: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. E você, o que diz? Olha, eu não vou pedir para você se colocar no lugar dessa mulher, mas imagine o sofrimento e a angústia que ela estava, não é? Quando a gente estuda esse texto, tudo dá a entender. Os teólogos dizem que muito provavelmente foi uma armadilha para pegá-la. Por quê? O adultério existiu, mas eles não trouxeram o homem. Ninguém comete adultério sozinho, né? Cadê o homem com quem ela cometeu o adultério? E eles não trouxeram. E era necessário o homem para provar que ela estava errada. Na verdade, os dois seriam julgados, né? E não trouxeram o homem. Aquilo era uma armadilha para Jesus. Mas ela estava desesperada. Ela estava achando que seria, de fato, apedrejada, né? Que ela sabia que tinha errado mesmo, e ela errou, ela estava errada. Mas, na verdade, eles queriam, era uma pegadinha. Qual era a ideia deles, dos fariseus? Se Jesus falar apedreja, eles iam dedurar Jesus para Roma, era Roma que governava naqueles dias, porque somente Roma poderia condenar alguém à morte naqueles dias. Então, olha, Jesus estava condenando alguém à morte. Agora, se Jesus falasse assim, não deve apedrejar essa mulher, vamos perdoá-la? Eles iam dizer assim, tá vendo? Este Jesus que vocês seguem não obedece à lei de Moisés. Então, era um beco sem saída, uma armadilha muito bem tramada ali contra Jesus. Mas o texto bíblico diz que Jesus fez algo inesperado. De repente, Jesus começou a escrever no chão. Quem conhece essa história, levanta a mão assim. Muito bem.
Verso 7, vamos ver como é que aconteceu. Jesus abaixou, começou a escrever em silêncio. Diz o verso 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Tá bom até aí. Depois nós terminamos a leitura. O que aconteceu aqui? Jesus disse, olha, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Gente, que frase poderosa. Essa frase até hoje é utilizada por muita gente. Né? Quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. E Jesus se abaixou e começou de novo a escrever no chão. E a Bíblia diz que aqueles homens foram acusados pela própria consciência. E a melhor interpretação aqui dá a entender que Jesus estava escrevendo no chão os erros daqueles homens que estavam acusando aquela mulher. Dizem alguns até, não sei se é verdade, mas alguns chegam a especular que alguns daqueles homens que estavam ali tinham saído com aquela mulher. Né? Então, veja só, eram os sujos falando os mais sujos falando, então, todos ali estavam envolvidos em pecado e estavam acusando aquela mulher. Nós temos que tomar muito cuidado ao acusar o pecado de alguém. Né? Nós somos pecadores também. E então, Jesus se curva, começa a escrever, aquelas pessoas olham e veem ali os seus pecados escritos, e elas começam a ficar envergonhadas e vão saindo um por uma. As pedras que estavam nas mãos começam a cair. Eu quero mudar agora o lado. Quero que você se coloque no lugar da mulher. E você está ali chorando, não tem coragem de levantar a cabeça, e ouve o mestre dizer assim, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que ela pensou? Vou tomar pedrada. Ela já estava até quase sentindo a dor da pedrada na cabeça. Porque ela pensou, esse povo aqui, tudo dá uma de santo, né? Tudo santo, e agora eu estou frita. Mas mal sabia ela que Jesus estava escrevendo no chão. E aqueles homens foram embora. E eu acho muito curioso aqui, não me pergunte por que eu não sei, mas a Bíblia diz que foram embora, a começar pelos mais velhos. Não sei se é porque os mais velhos têm mais pecado que os mais novos, né? Mas eu não sei. Está no versinho 9. O fato é que todos nós somos pecadores. E aquela mulher, então, começa a escutar as pedras caindo no chão, mas não eram jogados contra ela. E ela percebe que ela estava sendo liberta. Olha, agora vamos ver a conversa de Jesus com ela. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Há pessoas que dizem que a Bíblia é um livro machista. Quem fala isso não entende nada. Não entende nada. Jesus valorizava todas as mulheres, tá? Esse é um dos momentos que Jesus tem um encontro com uma mulher e conversa, e perdoa, e traz tranquilidade. E tem vários na Bíblia. Mas vamos lá. Verso 10. Ficou somente Jesus e a mulher. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa linda, né? Dá um alívio na gente, né? Dá um alívio na gente. Aquela mulher estava ali, à beira da morte, à beira de ser apedrejada. Jesus a liberta, e agora ele faz algo muito bonito, que é conversar com ela. Sabe que nessa época aqui, um homem nem podia conversar com uma mulher assim em público. E Jesus conversa. Ele diz, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. Isso traz para ela tranquilidade. Quando ele diz, ninguém te condenou? E ela diz, ninguém me condenou. Isso é bom, sabe? É um diálogo, onde ela está dizendo que ela não está mais condenada. E então Jesus fala, então nem eu, nem tampouco eu te condeno. Eu também não te condeno. Lindo, não é mesmo? Como Jesus, ele nos perdoa, ele nos livra. A história desta mulher, gente, é a nossa história. Todos nós somos pecadores, sabe?
somos condenados à morte. Não sei se você lembra desse verso, que o salário do pecado é a morte, né? Mas Deus, ele pagou o preço. Então Jesus diz, olha, eu não te condeno. Só que ele fala, tem a continuidade. Vamos ver o versinho? Finalzinho do verso 31. Verso 11, perdão, falei 31, é o verso 11. Nem eu tampouco te condeno, disse Jesus. Mas ele completa, vai e não peques mais. Tá bom? Então, tem esse detalhe. Confessou, se arrependeu, tá? É necessário ter uma nova vida. Vai, não peques mais. Jesus sempre faz esse apelo para nós. Vai, não peques mais. Se livre deste pecado, desse erro. Não compensa, não vale a pena carregar esse peso na nossa vida. A vida cristã tem que ser uma vida feliz e leve. A história registra que essa mulher, então, depois passou a ser uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Tá? Foi uma daquelas que ficou ali ao pé da cruz quando Jesus morreu. E é isso que acontece com quem descobre que era pecador, condenado, e agora está perdoado e absolvido. Quanto mais nós estudamos na pessoa de Jesus, mais nós nos apaixonamos por ele, tá bom? Aquele que veio a este mundo para nos salvar. Que Deus abençoe você, meu amigo. Eu quero que você fique com o coração leve. Você está com o coração leve? Tá ou não? Amém. Tem uma história dessa, um estudo desse, tem que deixar nosso coração leve, sabe? Consciência tranquila. Que Deus abençoe você. Temos alguma pergunta hoje? Temos alguma pergunta? Não vai me perguntar assim, qual o nome dessa mulher, tá? O texto aqui não falou o nome dela. Não falou o nome dela. Vamos orar, então? Deus abençoe você, viu? Deus abençoe você. Eu tenho uma pergunta. Eu, Eliselto. Sim. Eu. Pode falar. Eliselto, você lembra aquele fato, né, que teve no carnaval, né, do diabo vencer Jesus, né? Aí as pessoas falam que depois daquilo lá veio a Covid, né, que foi um castigo. O que você me fala? Não foi castigo, não. Não foi castigo, não. Uma coisa é certa, tá? Hoje nós focamos bastante no amor de Deus e no perdão. Sim. Só que Deus, ele também é justiça, tá? Ele é justiça. Então, também eu não posso abusar, brincar. Eu achei aquilo lá do carnaval um negócio assim, nossa, gente, que é um absurdo, né? A imprensa, todo mundo hoje em dia, qualquer coisinha que você falar de errado, eles te cancelam, te massacram, né? E fizeram aquilo lá e para eles está normal, né? Uma agressão contra a fé dos cristãos, né? Mas eu não acredito, viu, Selene, que seja por causa disso, até porque aquele foi um evento local no Brasil, né? Um carnaval brasileiro. E a Covid foi um evento mundial, tá? Eu acredito que a Covid ela é mais um sinal da volta de Cristo. Uhum. Mais um sinal. Isso, para mim, eu tenho convicção. Um sinal de que nós estamos próximos. Mas não tem relação com aquilo, não. Mas foi mais magoa, né? Nossa, aquilo é um absurdo. Assim, a pessoa pode escolher não ser cristã. Uma decisão, né? Tem gente que não... Isso que nós estamos estudando hoje aqui, muita gente não conhece e fala contra o cristianismo sem ter esse conhecimento profundo de Jesus, do Evangelho. Então, nós temos que ter paciência. É uma escolha da pessoa, não querer, mas agora ela agredir o cristianismo também não pode, né? Como o cristianismo foi agredido ali naquele dia. Tá bom, gente? Uhum. Vamos orar? Mais alguma pergunta? Se não, vamos orar. Fechamos os olhos para a oração. Deixa eu colocar um mudo aqui. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de participar de um estudo lindo, Senhor, da Tua Palavra. Ouvimos que o Senhor tem prazer em perdoar. O Senhor nos conhece, bom Pai, sabe que somos pecadores, nós falhamos, caímos em erros. Às vezes temos a consciência pesada. E hoje nós vimos, bom Pai, que nós não precisamos andar cabisbaixos, tristes, porque nós encontramos perdão em Cristo Jesus.
Senhor, lemos essa história linda desta mulher, uma mulher que estava desesperada, apavorada, por conta do seu erro, mas ela encontrou perdão em Cristo Jesus. E todos nós, meu Pai, queremos encontrar também este perdão. Por favor, Senhor, alivie o nosso coração, dá-nos uma consciência tranquila e uma boa noite de descanso. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.